Aperte o Play, um projeto Casa Thomas Jefferson com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e tantos outros temas afins. Hoje temos o primeiro episódio da série especial de podcasts do Aperte o Play Plus, um projeto da Casa Thomas Jefferson para a educação infantil que soma leituras elásticas com o aprender mão na massa. Nessa segunda temporada, trouxemos para essa equação um tema urgente e relevante para a escola que sonhamos existir: a educação antirracista. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil, que é a parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos Centros Binacionais dessa rede. Hoje temos como convidada a educadora antirracista Clarissa Brito. Clarissa é do Rio de Janeiro, psicopedagoga, especialista em educação infantil, autora do livro O Enegrecer Psicopedagógico e é a nossa consultora no Aperte o Play Plus. Chamamos a Clarissa para ela explicar para a gente o que é educação antirracista. Vamos ouvi-la? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Que coisa maravilhosa é estar aqui apertando play na discussão para uma educação antirracista, né? Afinal, que educação é essa? Que pedagogia é essa que a gente está falando? Antes da gente se aprofundar um pouco no conceito, do que realmente a gente está falando, é importante a gente pensar o que mobilizou, o que nos mobiliza, de alguma forma, a adjetivar a educação. A gente está falando de urgência de pertencimento. Quando a gente fala da literatura negra, quando a gente fala do feminismo negro, a gente está adjetivando na busca incessante de pertencimento. Tudo que é genuinamente nosso não carece dessa demarcação. Certamente ninguém aqui recebeu um convite para ir a um samba negro, nem a uma roda de capoeira negra, porque são manifestações que são genuínas dessa população que foi tão marginalizada, né, ao longo dos anos. Então é interessante a gente pensar que quando a gente fala de uma educação antirracista, eu estou trazendo uma provocação e uma urgência de algo que precisa ser revisto, de algo que precisa mudar. Essa educação, a gente está falando de um processo pedagógico que escolhe intencionalmente situações e narrativas de construção de conhecimento com o objetivo de reparar o conjunto de ausências que o racismo impôs nos processos educacionais e na nossa subjetividade, né? Então, uma educação antirracista, ela está a serviço de desenvolver a estima negra. E quando eu falo de estima negra, não é essa admiração esvaziada de sentido, mas sim a estima no campo do pertencimento. Então, essa educação, ela está nesse lugar de desenvolver a estima negra, de dar conta e, de alguma maneira, minimizar, né, os impactos do racismo na nossa subjetividade, no imaginário social e, principalmente, disponibilizar um ponto de partida completamente diferente. A gente está falando de descolonizar os nossos saberes, de descolonizar os nossos conhecimentos. De alguma forma, a gente está falando da devolução da autoria de muitas das narrativas do nosso povo, né? Então, uma educação antirracista, ela está nesse lugar de desconstrução disso que está posto, desses impactos, né, e das violências simbólicas e não simbólicas que a estrutura racista deixou na escola e no campo do conhecimento. Uma real educação antirracista também está a serviço da construção da autoestima negra. A gente está falando de um processo de educação que envolve escolhas que potencializem o viver negro, que potencializem o processo de descoberta da real história dos povos africanos no nosso país. É importante a gente pensar
nos tantos processos que essa educação antirracista vai vivendo ao longo dos anos, o quanto que a educação tem sido estruturante nessa luta social, né? O movimento negro vem forjando muitas conquistas no campo da educação. Importante a gente trazer, né, o marco legal da 10.639, uma lei que no ano de 2023 completa 20 anos e que ainda não conseguiu se implementar genuinamente nos espaços escolares, nas instituições de ensino. Uma lei que torna obrigatório o ensino da África e dos africanos no Brasil. Quando a gente olha para essa determinação, né, tornar obrigatório o ensino da história da África e dos africanos no Brasil, se a gente se atenta a esse chamado, a gente está falando de uma reparação fundamental para que pessoas negras tenham a possibilidade de se ver de uma outra forma e que a sociedade e a população não negra compreenda os impactos do racismo e que principalmente consigam estabelecer um novo imaginário social, né? Conhecer de onde nós viemos, né? A gente está falando de uma educação que está a serviço de ressignificar o olhar que a gente tem para o continente africano. A gente está falando de um fazer pedagógico que considera a representatividade como ponto de partida das tomadas de decisões. A gente está falando de um projeto pedagógico que, de alguma forma, contemple as narrativas de uma identidade nacional, de sujeito afro-brasileiro. A gente está falando de uma educação que vai estar completamente ancorada aos elementos da ancestralidade, os elementos de todas as narrativas que tornaram a vida negra uma vida possível até os dias de hoje. Então é fundamental a gente compreender que quando a gente está falando de uma educação antirracista, a gente está falando de uma educação por uma prática de liberdade. A gente está falando de uma educação que vai viabilizar a leitura de que todas as pessoas são pessoas possíveis, são pessoas capazes de se projetar, pessoas capazes de amar. A gente, quando fala de educação antirracista, a gente está falando de uma educação para a humanização. E isso é fundamental, porque a gente não pode se distanciar do fato de que o grande impacto do racismo foi desumanizar o sujeito, o corpo e a mente negra. É chegada a hora, né, assim, não dá mais para a gente seguir pensando processos, dinâmicas, territórios de educação que não estejam engajados nessa movimentação, nessa luta, porque é sim uma luta, já que a gente está falando de uma lei, por exemplo, que tem 20 anos e ainda não está estabelecida como cultura na veia de todos os espaços de educação. Então, está mais do que na hora da gente compreender um movimento social de reparação histórica que dê conta de tornar todas as vidas potentes. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperte o Play e do Aperte o Play Plus são gratuitos, abertos e estão disponíveis no nosso hub de recursos educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site, aperteoplay.club. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe este episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado para não perder o próximo. Até lá! Aperte o Play, um projeto Casa Thomas Jefferson com apoio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil.